Queridos, estamos aí na nossa segunda aula dessa série de estudos que estamos fazendo, estudo especial da Páscoa. E semana passada nós falamos das origens da Páscoa, falamos da primeira e da segunda Páscoa, fazendo um grande caminhar histórico, ligando o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E hoje nós vamos seguir de forma mais focada no cerne da Páscoa do Novo Testamento, que é a respeito da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. Então você já deve ter recebido seu material aí no grupo do WhatsApp, tá? E vamos lá. Nós afirmamos e reafirmamos a respeito da morte de Jesus como um evento central da nossa fé. Não é à toa que, quando nós professamos a fé por meio do credo apostólico, nós falamos, sobre essa realidade. Vamos ler todos juntos essa parte aí? Vamos lá? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Além de falar da encarnação, nós falamos da crucificação. E é muito interessante que nós temos a referência a um nome próprio, que é o único nome próprio masculino fora Jesus, junto com o nome próprio de Maria, mãe de Jesus, que é o nome de Pôncio Pilatos. É muito interessante que Pôncio Pilatos é muito pouco citado, mas é uma figura muito importante para a questão do julgamento de Jesus, e é Pôncio Pilatos que vai dar a sentença de morte de cruz. E nesse sentido, Pôncio Pilatos é uma figura muito importante na questão do evento da morte de Jesus, e é sobre esse evento que nós vamos deter a nossa atenção. Podemos dizer com certeza que, em termos históricos, nenhum historiador em sã consciência pode negar a historicidade da pessoa de Jesus. Tá? Isso perpassando por todos os âmbitos, e por todas as perspectivas, desde os mais céticos, os ateus, os mais religiosos, todos vão assumir como fato histórico a pessoa de Jesus Cristo, como alguém que nasceu, como alguém que viveu, como alguém que morreu, certo? Então, isso daí é atestado também por fontes históricas, que não são apenas fontes históricas do Novo Testamento, ou seja, os evangelistas que falam sobre Jesus Cristo, mas também sobre muitos outros que estão no âmbito extra-bíblico, ou seja, nós temos evidências tanto internas ao texto bíblico quanto externas ao texto bíblico que de alguma forma mencionam sobre a vida de Jesus, mencionam sobre a pessoa de Jesus e principalmente sobre a morte de Jesus. É interessante que até bem pouco tempo atrás, até antes da década de 60 do século passado, nós não tínhamos uma evidência arqueológica clara com relação a Pôncio Pilatos. Então, esse monumento que vocês estão vendo aí é uma pedra com uma inscrição que foi achada no início da década de 60 na cidade de Cesareia Marítima, lá em Israel, que fala sobre Pôncio Pilatos como prefeito da Judéia e da Samaria, que constrói um templo em homenagem ao imperador Tibério. Então, é a primeira evidência arqueológica que cita nominalmente o nome, Pôncio Pilatos. Mas, como realidade histórica, nós podemos dizer que 3 importantes pessoas ou historiadores, já posteriores ao tempo de Jesus, ou que viveram mais ou menos na mesma época de Jesus, afirmam sobre a pessoa de Jesus, a começar com Flávio Josefo, que é um historiador famoso, judeu,
que começou lutando pelos judeus, mas depois ele virou a casaca e foi trabalhar ao serviço dos romanos. E ele escreve muita coisa historiográfica importante a respeito das histórias dos judeus, e lá na sua obra Antiguidade dos Judeus, ele vai dizer que Jesus foi condenado à cruz por Pôncio Pilatos. É algo que está lá. Tácito, que também é um historiador muito importante dentro do contexto romano, ele vai escrever o seguinte: Cristo sofreu a pena de morte durante o reinado de Tibério por sentença do procurador Pôncio Pilatos. Isso é um documento histórico. Luciano de Samosata, também um escritor e um erudito importante, de um tempo um pouquinho posterior, vai afirmar que Jesus foi o homem que foi crucificado na Palestina, e em outro texto ele vai chamar Jesus de aquele sofista crucificado, né? Entendendo Jesus até como um tipo de filósofo. Então nós temos evidências históricas que falam sobre a vida e principalmente sobre a morte de Jesus. Então não resta dúvidas históricas que Jesus realmente existiu e que Jesus é uma figura historicamente comprovada. Agora, falando um pouquinho da morte de Jesus, nós vamos sair um pouquinho do clichê teológico nosso, porque quando nós perguntamos por que Jesus morreu, há um impulso e há uma certa, uma resposta automática a dizer que Jesus morreu por minha causa, não é? Jesus morreu por sua causa. Jesus morreu por minha causa também. Mas os evangelhos nos apresentam uma série de razões imediatas para a morte de Jesus. E a gente tem vários evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas em relação a esse tema, para a gente poder remir o tempo, porque a gente não tem 3 horas para falar sobre a morte de Jesus, a gente só tem 50 minutos, vamos escolher só o evangelho de Marcos para falar de algumas razões efetivas, imediatas, para além do fato teológico que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas cada fato aqui atesta para a pecaminosidade humana e para o fato de que Jesus morreu de fato pelos nossos pecados, mas movido por algumas situações muito particulares desse tempo que nós começamos a viver hoje. Hoje a igreja celebra o Domingo de Ramos, ou seja, inaugura-se a última semana, a chamada Semana Santa. Hoje, Jesus, ele entra em Jerusalém no Domingo de Ramos e ele é crucificado na sexta-feira da Paixão. Então, vamos pegar só esse recorte, que é o recorte que nos interessa liturgicamente nesses dias, e falar de razões imediatas atestadas, principalmente no Evangelho de Marcos. Uma razão muito forte para que, naquela oportunidade, os líderes religiosos judeus tenham, de fato, mexido os seus pauzinhos para incriminar Jesus, para prender Jesus e para levar Jesus ao juízo, é a questão da própria entrada, chamada entrada triunfal em Jerusalém, como nós temos atestado em Marcos capítulo 11, do versículo 1 a 11. Veja só, muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam. Aqui que é o ponto. Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi, hosana no mais alto céu. Jesus entrar em Jerusalém, Jesus sair de Jerusalém, Jesus fez isso N vezes ao longo da vida. Mas a maneira de Jesus ter entrado nesse dia foi algo muito atípico, porque Jesus ele foi recebido como rei. Como rei, como Messias, como o descendente de Davi. E dizer que Jesus é descendente de Davi é assumir que Jesus vem assumir o trono que por direito é da sua família, da família de Davi. E veja, hosana. Hosana é uma expressão de apelo ao rei. Literalmente quer dizer salva-nos agora. É uma expressão que vem da linguagem lá do Salmo 118.
Nós vamos ler o Salmo 118 na abertura do culto, mas salva-nos, né? Por que nós falamos, por exemplo, ao rei, né? Hoje nós não temos rei, né? Tínhamos, mas hoje num contexto real, por exemplo, você vai na Inglaterra, Deus salve o rei, esse salve, né? Está aí uma origem, né? A ideia do rei ser um instrumento de salvação, né? Porque na cosmovisão, o rei é alguém escolhido por Deus para estar onde ele está. Bendito é o que vem em nome do Senhor, aquele que vai estabelecer o reino do antepassado Davi. E essa entrada triunfal para a liderança religiosa era um baque, era uma ameaça muito grande, porque eles tinham a noção de que Jesus estava sendo aclamado como rei, e que uma vez que Jesus fosse rei, eles todos perderiam, por exemplo, os postos deles, porque Jesus passou os seus 3 anos de ministério tendo muitos conflitos e muitas rusgas com essa mesma liderança religiosa. Então esse é um motivo muito importante, que vai meio que catalisar, que vai jogar lenha na fogueira, que vai jogar gasolina ainda por cima de todo esse processo da última semana de Jesus. O segundo motivo, aí é um motivo eminentemente religioso, diz respeito ao que Jesus faz na última semana de vida, quando ele vai ao templo. Então, Jesus entra em Jerusalém, e de acordo com o relato de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus vai ao templo. E o que Jesus faz no templo? Lá em Marcos, a partir do capítulo 11, versículo 15, diz: quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para o sacrifício. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e impediu todos usarem o templo como mercado, e os ensinava dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Vocês quem? Vocês transformaram num covil de ladrões. Vocês quem? É quem controla o templo. E quem controla o templo são os sacerdotes. Você deve pensar assim, cambista? Por que tem cambista no templo? Tem jogo do Corinthians? Né? Tem alguma coisa assim? Né? Tem um sobrepreço, tem um ágio cobrado por alguma coisa? Não. A ideia é simples. A moeda que os judeus usavam nas suas transações comerciais era a moeda romana, com a esfinge do imperador na moeda. Agora, qual que é o problema de ter a esfinge do imperador na moeda? É que quebra o primeiro e o segundo mandamento. Imagem de alguém, que era considerado também como divino. Então, dentro do templo, onde se vendia os animais, e aí a praticidade é a regra do negócio. Para que você vai levar um animal lá dos cafundós do sertão da Palestina, subir para Jerusalém, com risco de um animal bonitinho chegar lá, no fim da viagem, machucado, com algum defeito? Partindo do pressuposto que a oferta que a gente entrega para Deus é uma oferta sem defeito. Então, para eliminar isso, as pessoas faziam o quê? Tiveram a grande ideia, os líderes religiosos, de vender. Você compra aqui. Aqui já sai com a certificação com carimbo do Inmetro. Você compra e já oferece, né? Não tem problema. Agora, comprar com que dinheiro? Se não podia usar a moeda romana que tinha a esfinge do imperador. Aí que entra os cambistas. Cambista é quem faz o câmbio monetário da moeda. Você vai para os Estados Unidos, você vai pagar alguma coisa em real, o americano vai rir de você. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o câmbio, comprar dólares, e com os dólares você usa lá nos Estados Unidos. E quando você compra dólar, você ganha ou perde dinheiro? A rigor, por definição, você perde. Tá? Porque você compra e você tem o preço do câmbio mais o ágio sobre a taxa cambial, né? Aqui eu já estou entrando no terreno do Lana, aqui, ele não está aqui, então posso falar, porque isso da economia também. Você tem o ágio que faz com que o cambista sobreviva. Ué, o banco vive de quê? De juros.
Então, o que os cambistas do templo faziam? Trocavam a moeda romana para a moeda que não tinha o selo e a esfinge real, que é a moeda de Tiro. E essas moedas eram usadas aí sim para o comércio. Então, os cambistas ganhavam, os vendedores de animais ganhavam, os sacerdotes também ganhavam, todo mundo ganhava. Ganhava em cima do quê? Em cima da adoração do povo de Deus no templo. E quando Jesus pega o chicote, né, nas antigas traduções, o azorrague, manda ver, né, você vê Jesus assim, dando chicotada, virando mesa, um Jesus que você não reconhece ser Jesus. E mandando ver, e o pessoal olhando para aquilo, o que esse cara está fazendo aqui no templo? Você imaginou a comoção disso daí? Então isso deixou ainda mais atiçados os ânimos em relação a Jesus, por parte da liderança religiosa, principalmente os sacerdotes, que tinham controle do local da adoração, do templo de Jerusalém. Está vendo? 3. Aí Jesus, dias depois, vai contar uma parábola. E sempre quando Jesus conta uma parábola, né, ele conta de uma forma a passar sua mensagem. E ele conta a parábola da vinha, Marcos capítulo 12. Veja só. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque para prensar e uma torre para a guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita de uva, enviou um dos seus servos para receber parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então, o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram, bateram na cabeça dele. 5. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho amado. Por fim, o dono enviou, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. A liderança religiosa ouvindo essa história, eles vão pensar o quê? É de nós que Jesus está falando. Porque que história é essa? Não é a história de todo o Antigo Testamento? Tem lá um povo, né, que Deus quer alcançar, Deus manda profetas, e o que o povo faz? O povo, né, representado pela liderança religiosa, bate no profeta, mata o profeta. E no final das contas, Deus envia o seu próprio filho. E o que está para acontecer? Eles vão matar o filho, sem nenhum medo, e ainda com a certeza consolidada que, matando o filho, o negócio vai ser 100% deles. Os líderes religiosos, versículo 12, queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Por medo da multidão. E esse medo da multidão era tão grande que na quinta-feira, né, antes da Sexta da Paixão, como é que os sacerdotes prendem Jesus? Na surdina, de madrugada. Quando não tinha ninguém para ver. Quarto motivo bem aparente aqui é a unção que Jesus recebe pela mulher anônima, Marcos capítulo 14. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçaram um perfume tão caro? Alguns na mesa, né, o outro evangelista vai dizer que quem é? Judas. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres, e repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse, deixem-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Por que aquele ato de Jesus ser ungido por um perfume tão caro foi considerado algo bom para Jesus? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim.
Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. E Jesus diz: eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Dessa mulher cujo nome nós nem ao menos sabemos. A gente pode falar de várias coisas, né, sobre essa mulher, sobre o ato que essa mulher fez. Mas talvez algo que foge um pouquinho da nossa atenção é que o fato de Jesus ser ungido, e nós estamos falando de unguento, na época o perfume não era algo alcoólico, né, como é hoje. O unguento era óleo de essência. Então, quando a mulher derrama esse óleo de essência sobre a cabeça de Jesus, isso é um ato de unção. E por que isso é tão importante? Porque remete a todas as unções do Antigo Testamento, onde rei, sacerdote e profeta eram ungidos para desempenharem os seus respectivos ofícios, mas também está relacionado com aquilo que propriamente Jesus veio fazer. Porque Jesus Cristo é o quê? Jesus é o Cristo. E o que é o Cristo? Cristo significa ungido. Ele é o Messias. Então é a afirmação visual de que Jesus é aquele que foi ungido, escolhido por Deus para salvar o seu povo. Então essa marca visual e esse ato era um ato para todos verem que Jesus agora não estava mais escondendo quem ele era. Que ele era o rei ungido, o Messias de Israel, aguardado durante séculos, e que estava lá pronto para completar a sua obra, e isso com certeza entrou no ouvido, principalmente da liderança religiosa. Então, esses motivos são motivos que levam à intensificação de um sentimento de ameaça que os líderes religiosos tinham em relação a Jesus, que vai ser assim, a gota d'água vai ser o sentimento que chega a um limite de Jesus ser uma ameaça política. Marcos 14:1, faltavam 2 dias para a Páscoa. 2 dias para a Páscoa. E para a festa dos pães sem fermento, então você já sabe que Páscoa e festa dos pães sem fermento tem uma relação que nós vimos na aula passada. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade para prender Jesus em segredo e matá-lo. Então, o ato dos religiosos, a intenção deles era justamente matar Jesus, não importando como. De forma injusta. Veja só, os outros evangelistas vão nos dar algumas dicas importantes. Lucas 23:2. E começaram a acusá-lo dizendo: achamos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe pagar impostos a César e se declara Cristo um rei. Essa é uma acusação que vai ser feita diante de Pilatos pelos religiosos. Ou seja, Jesus foi visto como alguém que tem um potencial de ser uma ameaça. É uma ameaça política. Olha só, João 11, 47 a 48. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? E perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá o quê? O nosso templo e a nossa nação. Qual que é a preocupação da liderança religiosa aqui? Eles vão vir e destruir o nosso templo. A nossa nação. Eles vão acabar com a festa. Não vai ter mais nada para nos beneficiarmos. Não vai ter nada para nos apoiar financeiramente. Vai acabar a festa. Né? É a típica reação de político. Né? O político está mais interessado com os seus interesses e aquilo que pode trazer prejuízo aos seus interesses mais imediatos, ou está realmente interessado no povo? Se você acha que o político está interessado no povo,
Legal. É o seu direito. Mas não sei se é bem por aí. Tendo aí já analisado tudo isso, nós vamos ver agora o passo a passo do processo do sacrifício de Jesus. E a morte de Jesus é considerado como um sacrifício. Veja, nós temos aí a primeira etapa, que é a prisão no Getsêmani. Jesus é traído por Judas e preso por soldados enviados pelos líderes religiosos, e depois você pode procurar as referências bíblicas aí. Jesus é traído por quem? Jesus é traído por Judas. Quem é Judas? Judas foi um discípulo de Jesus. 3 anos, comeu com Jesus, andou com Jesus, era considerado amigo de Jesus. A pior traição é aquela que vem de onde? De quem você confia. Por isso que é traição. Se fosse por um inimigo, não seria traição, seria o óbvio. Né? É a típica punhalada pelas costas. Então você imagina que o sacrifício de Jesus começa de uma forma muito dolorida em termos humanos. Aí Jesus, ele é preso e ele é exposto a um julgamento religioso. Ele é levado ao Sinédrio. O Sinédrio é a instância máxima do governo judeu. Ele é acusado por blasfêmia, por afirmar ser o Filho de Deus. Né? Jesus, ele não esconde nada. O sacerdote pergunta para Jesus: afirma agora, você é o Filho do Deus verdadeiro? E o que Jesus fala? Sim, eu sou. Isso era motivo suficiente para Jesus ser morto, porque blasfêmia é um crime capital. Saindo do momentaneamente do Sinédrio, Jesus se depara também com outro tipo de traição, com a negação de Pedro, negação tripla de Pedro. Enquanto Jesus é julgado, Jesus o nega 3 vezes conforme havia sido profetizado. Então, Pedro nega 3 vezes, e o relato do evangelista diz o quê? Que quando Pedro negou pela 3ª vez, o galo cantou, quem estava passando? Jesus passando, e Jesus olhou para Pedro. Gente, por isso que Pedro ficou mal. Muito mal, e Pedro teve que ser pessoalmente restaurado lá no capítulo final de João. Depois temos Jesus sendo efetivamente jogado para ser julgado diante de Pôncio Pilatos. Jesus é entregue ao governador romano sob a acusação de se declarar rei dos judeus. E se declarar rei dos judeus era, na perspectiva romana, o quê? Traição. Traição contra quem? Contra César. Traição, você pune como? Com morte. Então Jesus, ele é culpado religiosamente à morte. Ele é culpado politicamente à morte. E Pilatos faz uma jogada que usa Jesus para se aproximar do rei Herodes. Porque Pilatos e Herodes estavam meio que de inimizade. Então, Pilatos faz essa gentileza, manda Jesus ao rei Herodes, e o rei Herodes ridiculariza Jesus e o devolve. E tem aí a segunda audiência com Pilatos. Pilatos tenta libertar Jesus, mas a multidão exige sua crucificação, e Pilatos faz o quê? Pilatos deixa muito claro que não é ele, e não é a vontade dele, mas Pilatos, ele cede à pressão popular. Interessante, né? O mesmo povo que há alguns dias, há 3 dias atrás, estava recebendo Jesus com galhos na mão, com ramos na mão, gritando e afirmando que Jesus era o Messias de Israel, era o povo também que estava fazendo o quê? Pedindo para Jesus ser crucificado. Quem estava insuflando isso? Os líderes religiosos, que queriam ver Jesus morto. E a partir da sentença, Pilatos lava as mãos, né, e coloca Jesus a ser finalmente penalizado, e a pena era a crucificação. Jesus é açoitado,
E o processo de açoite fica muito claro, de forma bem vívida, por exemplo, no filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo. Era mais ou menos aquilo, né? A pessoa era quase que esfolada viva. Os relatos romanos dizem que as vértebras ficavam à mostra, os órgãos internos ficavam à mostra. Era uma forma de humilhar ainda mais aquele que ia ser crucificado. E Jesus foi zombado novamente como rei, colocaram coroa de espinhos na sua cabeça, fazendo lembrar a coroa de louros do imperador romano, colocaram um manto púrpura sobre Jesus, que faz lembrar o manto do imperador, colocaram um caniço na mão de Jesus, fazendo lembrar o cetro de autoridade. Jesus foi zombado como rei. E Jesus, ele aí tem a via dolorosa, o caminho até o Gólgota. Jesus carrega a cruz. No meio do caminho, Simão de Cirene o ajuda e ele ruma até o lugar da crucificação, que é o lugar da caveira, o Gólgota. Tá? E nós temos a crucificação. Jesus é crucificado entre dois criminosos e você já mais ou menos sabe o que é o processo da crucificação. O processo da crucificação, a crucificação era a forma de punição capital mais humilhante e dolorosa que o gênero humano, até aquela época, inventou. O ser humano é muito criativo nas suas formas de matar alguém. E quanto mais doloroso e mais demorado, isso gera, né, aquele negócio de um sentimento meio mórbido, né? E por que essa punição era reservada apenas aos criminosos mais sérios? Porque era uma maneira de punição exemplar. Então a pessoa crucificada, ela ia para a crucificação amarrada à haste horizontal da cruz, né, que é o patíbulo, né? Ele ia lá e ele era crucificado, literalmente ele era amarrado ou pregado, pendurado na cruz, em uma haste de madeira. E lá ele ficava dias até morrer. Então, o crucificado não morria por causa dos pregos, não morria por causa do sangramento, morria de cansaço e morria por sufocação, porque a gravidade puxa o corpo para baixo. A pessoa já perde a condição de se colocar para cima para respirar. E a partir desse momento, ele é vencido pela gravidade, e a gravidade o impede de respirar, e ele morre devagarinho. Tem relatos que a morte de um crucificado durava mais de uma semana. Né? E era facultado, às vezes, a família ir lá alimentar o crucificado, para diminuir a sua percepção de dor. O vinagre que Jesus toma é um vinagre para meio que anestesiar. Não é um anestésico lá muito legal, mas é para tirar um pouquinho que seja a sensação de dor. E depois que o indivíduo morre na cruz, ele literalmente era deixado, não tinha sepultamento para o crucificado. Ele era deixado lá, até que o corpo se decompusesse, até que as aves de rapina fizessem todo o trabalho, e no fim das contas sobra o quê? Sobra o esqueleto da pessoa. Isso é crucificação. E você entende, por causa disso, o porquê Jesus morre rápido. Porque Jesus morre rápido para cumprir a profecia de que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E por que se quebra o osso? Para quebrar aqui, para você perder a sustentação da perna, para você morrer mais rápido. Porque é o que eles estavam fazendo, né? Eles estavam quebrando as pernas para acelerar. Jesus morre em horas. Tá? E a questão do furar o lado de Jesus, de maneira que sai sangue e água, ou seja, Jesus derrama todos os seus fluidos, também é a questão aí de asseverar que Jesus estava morto. Então, quando nós nos deparamos com esse tipo de descrição, não é para trazer um sentimento de mal-estar.
é para que nós tenhamos a exata noção do que é o nosso pecado. O nosso pecado é assim. A punição do nosso pecado é assim. A feiura da crucificação é a feiura do nosso pecado. E Jesus fez o quê? Ele assumiu sobre si aquilo que eu e você teríamos que dar contas diante de Deus. E é por causa desse sacrifício que nós somos chamados a ver o quê? Em santidade. Porque se você não vive em santidade e uma vida contumaz de pecado, você simplesmente está pegando o evento da cruz e tornando nulo para você. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 1, 23 a 25, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então nós vemos Cristo e Cristo crucificado, essa é a mensagem. É o cerne da mensagem que nós carregamos. Esse Cristo crucificado que morreu por nós dessa maneira para pagar até o último centavo da dívida que nós tínhamos de pecado em relação a Deus. E veja, por que Paulo usa a palavra loucura? Porque é loucura. O que Deus fez, enviando o seu filho para morrer desse jeito, a nossa perspectiva é uma loucura. É um ato de fraqueza. Por isso que Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que dos homens. Porque por meio da fraqueza que Cristo assumiu para morrer por nós, porque Paulo vai dizer que ele foi para o matadouro sem reclamar, é que nós temos a nossa condição de salvos. E quais são as imagens que devem ficar na nossa mente em relação ao sacrifício de Jesus? Primeiro, é a imagem da salvação que nos traz cura a uma humanidade ferida, ou seja, Jesus é visto por meio do sacrifício como o médico perfeito. Salvação, no seu aspecto etimológico, não é apenas salvação desse corpo para a vida eterna. Também implica cura, restauração, resgate. Ou seja, quando Jesus estava curando no seu ministério, ele estava antecipando a salvação plena do seu povo, como parte do anúncio do reino de Deus. E é nesse sentido que Santo Agostinho vai dizer que a igreja é o quê? A igreja é como se fosse um hospital. A igreja é um hospital. A metropolitana é um hospital. Você está no hospital aqui. Só tem doente. Só tem doente. Inclusive o pastor de vocês. Todo mundo é doente. Não tem ninguém aqui que se livra. A diferença é que uns estão mais doentes que os outros. Mas em termos de doença, em termos de vulnerabilidade, todos nós estamos aqui para sermos tratados pelo médico perfeito que é Jesus. Ou seja, o sacrifício de Jesus nos transmite esse aspecto de cura, que pode ser cura física. Nós cremos que Deus pode curar fisicamente. Ou Deus deixou de ser Deus. Ele cura, Deus pode fazer milagres. Cura em âmbito social, cura em âmbito relacional, cura em âmbito psicológico, emocional, etc, 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 etc. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Também, nós temos a imagem de Cristo como a reparação adequada para o nosso pecado. Então nós somos deslocados do hospital e nós passamos a estar aonde? Num júri. Porque nesse júri, nesse julgamento, Jesus, ele é o quê? O nosso advogado. Não somente aquele que advoga ou defende a nossa causa, mas o advogado que assume para si a culpa e o pecado do cliente. Então, nós temos a ideia de que Jesus ele paga, ele salda a dívida moral no tribunal de Deus. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Romanos 5:1. Justificados, ou seja, nós fomos considerados justos
E por isso nós podemos ter o quê? Paz com Deus. O meu relacionamento com Deus é pacificado. O grande pensador Anselmo da Cantuária diz que só Deus feito homem poderia pagar a dívida do pecado, porque só Deus feito homem poderia se identificar conosco. Só um homem pode morrer por outro homem. Só Deus feito homem poderia ter morrido por você. Por isso que Jesus veio ao mundo e morreu como ele morreu, para te salvar. Logo, a redenção é a manifestação da justiça e compaixão de Deus, libertando a humanidade da sua condenação certa. Então, nós, uma vez livres por Jesus, nós não podemos mais viver como condenados. Você não é condenado. Romanos 8 vai dizer o quê? Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não vivemos mais como condenados ao inferno. Nós vivemos como pessoas refeitas em Cristo para viver a nova e a verdadeira vida. A terceira imagem é a imagem do sacrifício. Nós somos deslocados do hospital, fazemos um pit stop no tribunal e paramos aonde? No templo, no lugar da adoração. Porque Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, a nossa oferta perfeita. O autor de Hebreus vai dizer que Cristo, mesmo sendo sacerdote perfeito, Ele se entregou por nós. Então é o sacerdote que também é o sacrifício. É o sacerdote que se entrega. O sacerdote no Antigo Testamento é o representante de Deus em relação ao povo. E o sacerdote media a adoração do povo a Deus. Só o sacerdote podia sacrificar a ovelha. Mas em vez da ovelha, o sacerdote perfeito, ele se joga ao altar. Por mim e por você. É por isso que o sacerdócio de Jesus, o sacrifício de Jesus, torna obsoleto o quê? Todos os ritos do Antigo Testamento. Todos os ritos da Antiga Aliança. A gente não traz mais animal. Já pensou você ter que trazer para o culto um animal para você ser livre do seu pecado, para você ter o seu pecado perdoado? Haja animal, né? Não teria pombo, porque todos eles estariam nas mãos dos crentes para serem sacrificados. Esse é um benefício que a gente teria. Mas nós não trazemos mais a Arca da Aliança. Nós não fazemos mais as coisas que os antigos hebreus faziam. Por quê? Porque o sacrifício definitivo de Jesus tornou obsoleto aquilo que era provisório. Então, quando nós vivemos essa realidade, nós vivemos uma nova aliança. Não é o que Jesus propõe a fazer conosco? Nova aliança. E a quarta imagem, saindo do tribunal, saindo do hospital, passando pelo tribunal, passando pelo templo, nós caímos aonde? Na família. Porque por meio do sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, nós somos adotados também como filhos de Deus. A cruz para nós é a salvação, mas a salvação não apenas no seu sentido metafísico, né? As pessoas têm aquela impressão de que o negócio assim, você morre e a sua alma vai para o céu e você fica lá, né, no céu, pulando de nuvem em nuvem, como se a sua casa fosse na nuvem. Não. A salvação tem um aspecto físico, inclusive que começa hoje, agora. Porque a salvação também nos dá um sentimento de pertencimento e identidade. Nós somos o quê? Filhos de Deus, certo?
Essa é a nossa identidade mais importante. Você é filho e filha de Deus. Pronto. Mas também pertencimento. Você pertence à família de Deus. A igreja é a grande família de Deus. A metropolitana é a família de Deus que se reúne aqui. Tem outras famílias que fazem parte da grande família de Deus. Mas cada família tem a sua característica, cada família lida com as coisas de um jeito próprio. Mas Deus nos deu a possibilidade de termos essa convivência aqui como família. E dentro da família, o mais importante não é se um familiar é mais legal que o outro. Como eu sempre digo, sempre tem tio chato na família. Sempre tem. Aquele que você não quer convidar para a ceia de Natal, você não convidou e ele aparece mesmo assim. Né? É como a presença demoníaca, está em todo lugar. Aquele tio aparece. Né? O Satanás em pessoa. Mas se alguém que não é da sua família for falar mal desse tio endemoniado, você vai fazer o quê? Você vai defender. Por quê? Porque ele pode ser tudo de ruim, mas é o quê? Seu tio. E se você falar mal dele, você está cuspindo para cima. O que é cuspir para cima? Você cospe para cima e a saliva cai aonde? Na sua cabeça. No limite das nossas possibilidades, nós nos toleramos, nós nos amamos, nós expressamos afeto. É lógico que amar a todos não é mandamento para você ir com a cara de todo mundo e ser amável assim com todos. Não, às vezes você fica meio distante daquele irmão que precisa de um certo cuidado. Ou você chega a ele de uma forma mais intencional para tentar ajudá-lo. Não estamos falando de afinidade aqui, nós estamos falando de família. A adoção que nós temos em Cristo Jesus nos traz um novo nome, nos traz um status, nos traz um empoderamento diferenciado. É por isso que Paulo diz: pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo este crucificado. Porque sabermos e conhecermos sobre Jesus este crucificado é o que direciona a nossa vida a vivermos de acordo com a vontade de Deus. A gente não precisa ter medo e reserva de contemplar esse Jesus crucificado, porque é isso que a gente tem que contemplar. Cristo crucificado. Ou seja, eu vejo em Cristo todas as minhas dores lá representadas, todo o meu pecado lá absolvido, toda a minha condição limitada lá representada. E por ter como norte esse Cristo crucificado, é que a nossa vida tem que ser diferente. É que a nossa vida é uma vida em resposta a esse Cristo crucificado. Porque se não for, o que nós estamos fazendo com esse Cristo que morreu por nós? Então, esse período tão importante do ano, e essa semana tão importante, que é a semana que efetivamente, de forma mais intencional, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, é uma semana que impõe a nós uma reflexão muito clara e profunda do que nós temos feito com a graça que foi tão custosa assim. A gente fala assim: eu sou salvo pela graça, não me custou nada. Se não te custou nada, é porque alguém pagou para você. Porque não existe almoço de graça. Não existe nada de graça. Alguém pagou para você. Quem pagou para você? Quanto pagou para você? Nosso sentimento de gratidão, nosso sentimento, sabe, de querer viver de acordo com as palavras desse que morreu por nós. É a grande reflexão que nós devemos fazer. Então, a gente não vive esse período, né, fazendo penitência, como os católicos fazem, fazendo jejum, né,
fazendo sacrifícios, se autoflagelando. Porque a mudança e o alinhamento deve acontecer aonde? No coração. E a partir do coração é que Deus faz a obra em nossas vidas. Então, essa é minha oração. Nós vamos iniciar agora, essa semana, para um pouquinho para pensar. Alinhe a sua vida. Deus não quer jejum. Deus quer que você tome jeito. Se for com jejum, ainda melhor. Mas Deus não quer ver atitudes religiosas. Deus quer ver você tomando jeito. Você tendo consciência, Jesus fez tudo isso por mim. Então cabe eu retribuir. Eu viver em resposta a tudo isso. A nossa adoração sem resposta. Quinta-feira a gente vai ter um momento tão precioso aqui, do culto da última ceia. Nós participarmos desse momento, assim como os discípulos participaram, com o coração contrito, com o coração realmente cheio dessa interiorização daquilo que Cristo fez por nós e da expectativa ardente que nós temos da ressurreição. Porque isso vai fazer da nossa vida uma vida que vai constantemente, ao longo de todo o ano, exalando esse bom perfume de Cristo para a sua própria glória. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento tão especial e esse momento em que é duro, é difícil. Ninguém consegue ler o relato da paixão com conforto no coração. Ninguém consegue ler com um coração livre do horror do pecado. Porque é o horror que também assombra o nosso coração, porque nós somos pecadores. Mas nós te pedimos, ó Deus, esse Jesus que morreu por nós e que sofreu tanto por nós, que seja o Jesus a iluminar o nosso coração, de maneira a vivermos a manifestação dessa mensagem, desse Cristo crucificado, que é a nossa única e exclusiva mensagem. Porque nós pregamos a Cristo e este crucificado, a loucura de Deus, mas a salvação para todos nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.